Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Como eu estava falando aqui um pouco antes, a gente está vivendo dias muito difíceis. E como é difícil você... Eu não sei se sempre foi assim, mas a sensação que eu tenho é que cada vez é mais difícil você relaxar. Você ser uma pessoa mais tranquila. Porque antigamente tudo era mais lento. Eu sou da época da carta com selos. Teve gente lá atrás que levantou aqui os olhos assim, como assim? O que é isso, né? Pois é. E eu sou da época que o telefone era algo que ele ficava preso num lugar. E você não podia sair com ele para onde você quisesse. Para isso você tinha que ter uma extensão bem longa. Tudo era muito mais lento, muito mais tranquilo. Baixa só um pouquinho aqui, Luiz, por favor. Baixar. E aí, hoje parece que tudo nos cerca, nos sufoca, é tanta notícia, tanta informação, e a gente tem que tomar as decisões cada vez mais rápido, cada vez mais em cima, e se a gente não se programa, as coisas caem na nossa cabeça, enfim. Como é difícil não se sentir tenso, não se sentir cansado hoje em dia. É difícil. E eu quero abrir a Bíblia, começar abrindo a Bíblia com vocês, no livro de Marcos. No Evangelho de Marcos. Vamos lá, ao Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ô, Dieguinho, o que é que eu tenho aqui na minha Bíblia? Marcos capítulo 15. Começa no verso 42, o que a gente vai ler aqui. Não. Sim. 15, 42. Vamos lá. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, aí acrescento eu, isto é, sexta-feira, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pausa. Que contexto é esse? Jesus tinha acabado de morrer. Na sexta-feira, Jesus morreu, a Bíblia fala, a mais ou menos às 3 horas da tarde. E, como fala aqui, às 3 horas da tarde, da sexta-feira. E a tarde estava chegando, ia dar o pôr do sol, do dia da preparação, chamava dia da preparação porque as pessoas se preparavam para o sábado, e eles precisavam sepultar Jesus rápido, antes que chegasse o sábado. Então ele foi rapidamente falar com Pilatos. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Por que ele se admirou? Porque a cruz ela não era somente um instrumento de execução, ela era um instrumento de tortura. A pessoa ficava dias na cruz. E ele se admirou porque Jesus tinha sido crucificado e morreu tão rápido assim. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este,
Baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Por que elas ficaram observando? Por uma coisa assim, como Jesus morreu 3 horas da tarde, até esse processo todo de colocar Jesus lá no sepulcro, foi dando a hora do pôr do sol e não deu tempo para elas prepararem o corpo de Jesus, porque tinha todo um preparo para o corpo de Jesus. E não deu tempo para fazer isso. Então elas ficaram observando por quê. E aí a gente vai continuar e vai entender o porquê. Passado o sábado, isto é, ninguém fez nada lá no corpo de Jesus no sábado, Jesus ficou sepultado no sábado lá. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Olha aí, ó. Passou o sábado, elas compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Então vamos lá. Sexta-feira Jesus morre. Sexta-feira Jesus morre. E aí ele é colocado no sepulcro. Na sexta-feira, antes do pôr do sol. Não deu tempo de fazer a preparação do corpo, porque a gente está falando de todo mundo que a gente está falando até agora, todos eram judeus, todos guardavam o sábado, inclusive Jesus. A gente tem versos de Jesus que falavam que o costume de Jesus era ir para a sinagoga no sábado. E ele é sepultado, as mulheres esperam passar o sábado, só depois de passado o sábado, elas compram os óleos, enfim, os aromas, e foram embalsamá-lo no domingo. No domingo. Eu estou perdidão, é aqui ou aqui, ô Renan? Aqui, pronto. E aí foram no domingo para embalsamá-lo. Quando chegaram lá, descobriram que ele tinha ressuscitado. E a gente sabe também, por outros, não quero me ater aqui, mas a gente sabe que ele ressuscitou ali no domingo. Ele não tinha ressuscitado antes, foi embora. Não, ele tinha acabado de ressuscitar. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês: por que Jesus não ressuscitou no sábado? Ele foi morto na sexta-feira. Por que não no sábado? Por que ele não ressuscitou no sábado? Jesus não faz, Deus não faz, Jesus não faz. A divindade não faz nada sem ter um porquê, sem um propósito. Ele poderia ter ressuscitado no sábado? Poderia. Mas não ressuscitou, ele ressuscitou no domingo. E aí, eu convido vocês aqui a gente pensar nisso. Existe uma possibilidade. O sábado, ele era uma comemoração dos judeus, eu estava falando aqui, né? Os judeus, eram só eles que guardavam o sábado. E a gente sabe que depois de Jesus, com a igreja cristã, o evangelho ele foi pregado para todo mundo. Então não era mais uma coisa... Jesus não criou a igreja cristã para os judeus. Ela criou a igreja para os judeus e para todo mundo. Também a gente não pode excluir os judeus. Não esqueçam que os primeiros cristãos, inclusive Jesus, eles eram o quê? Judeus. Todos os discípulos eram o quê? Eles eram judeus. Então, a gente pega aqui, a gente pode pensar assim, não tinha mais sentido guardar o sábado. E ele não ressuscitou no sábado, por quê? Para sinal disso, de que não fazia mais sentido guardar o sábado, ele ressuscita no domingo para criar um novo dia de comemoração. Ter um novo dia de guarda, de comemoração,
E foi o que foi feito, e é o que está sendo feito em muitas igrejas. Comemora o domingo como um novo dia de comemoração. Mas eu não quero saber o que outras igrejas fazem, eu não quero saber o que a igreja adventista faz. Eu quero saber, eu e vocês aqui, eu quero saber juntos o que não interessa. Apaga o passado, vamos tentar descobrir. Por quê? Pode ser isso? Pode, mas tem uma outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? É que o sábado era uma celebração e Jesus celebrou o sábado até na sua morte. Ele descansou no sábado até na sua morte. Eu não sei vocês, para mim as duas coisas fazem sentido. Se eu tirar da minha cabeça todos os preconceitos, as duas coisas fazem sentido. As duas coisas fazem sentido. Mas aí o que eu vou fazer então? Eu vou para a origem do sábado para descobrir, na origem do sábado, qual é o seu sentido. Porque se eu disser que o domingo está sendo comemorado, que Jesus ressuscitou no domingo, porque não havia mais sentido no sábado, eu tenho que descobrir qual é o sentido do sábado, para ver realmente se com a morte de Jesus, ele perdeu o sentido. Se ele perdeu o sentido com a morte de Jesus, faz todo sentido. Tem lógica eu pensar então que o domingo, ele ressuscitou no domingo para criar um novo dia de comemoração, de celebração. Então vamos lá para Gênesis, que é o primeiro lugar que vai aparecer o sábado na Bíblia. Vamos lá para Gênesis capítulo 2. Eu vou contar um segredo para vocês, eu sou adventista. E eu estou levantando questionamentos que eu acho que tem gente pensando assim: o Christian ou é muito corajoso ou é louco. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 2. Onde aparece o sábado, hein? Vamos lá. 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. De novo. Presta atenção. Se você for voltando aqui, você vai ver que Deus foi criando primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No sexto dia ele cria o homem e a mulher. E ele não cria mais nada depois disso. Só uma coisa ele vai criar: o sábado. Mas o sábado era um dia, ele já tinha criado o ciclo diário no primeiro dia, quando ele criou a luz e fez separação entre a luz e as trevas, e a partir daquele momento foi... Então assim, o dia foi criado no primeiro dia. Aqui, a Bíblia bem clara diz que ele descansou, mas ao mesmo tempo fala que, presta bem atenção, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, ele não terminou na sexta-feira, ele terminou no sábado. Pensa aqui comigo, nós aqui, ó, vamos supor que você, vou pegar de novo o Arnaldo de exemplo aqui. O Arnaldo faz um pão de alho fantástico. Eu feri minha boca inteira de tanto que eu comi aquele pão de alho. E que ele fica crocante e tal. E aí, vamos supor, o Arnaldo, ele pega e ele vai fazer o pão de alho, ele vai fazendo pão de alho, aí ele acaba de fazer o pão de alho na sexta-feira. Ele não vai falar que ele acabou o pão de alho no sábado, porque ele parou de fazer o pão de alho no sábado, ele parou na sexta-feira. Não é assim que a gente fala? Mas aqui está falando que Deus terminou no sétimo dia a sua obra. No sétimo dia. Então, e agora eu quero uma outra atenção. Essa palavra obra, que ele repete duas vezes, ele fala assim, ó: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A gente pode substituir essa obra por trabalho, tá? A palavra original você pode substituir por trabalho.
Então é como se ele falasse assim, ó, e havendo terminado no dia 7º o seu trabalho que fizera, descansou nesse dia de todo o seu trabalho que tinha feito. Isso quer dizer o quê? Que o sábado, ele fazia parte de tudo que Deus tinha feito. Isto é, quando Deus fez, ele dá um novo sentido para a palavra trabalho, esse verso aqui. Porque quando ele fala assim, ele terminou o trabalho no sábado, e ele não fez nada no sábado, ele está falando o quê? Que o trabalho, ele inclui o quê? O descanso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus passa a ideia do quê? Que no trabalho, na hora que ele estava fazendo a luz lá no primeiro dia, ele cria a atmosfera no segundo dia. Quando ele vai na sequência, todo dia que ele estava fazendo aquilo ali, ele está passando a ideia de que cada trabalho daquilo que ele fez, cada obra dele naquele dia, incluía o descanso. Então ele só encerrou a criação, por exemplo, do homem e da mulher na sexta-feira, só encerrou quando a criação do homem e da mulher? No sábado. Entenderam? Por quê? Porque todo o trabalho dele, o verso fala ou não? Todo o trabalho. Está aqui, ó, toda a sua obra, ela só foi terminada quando? No sábado. Toda a sua obra. Mas você fala, mas tá, então a ideia de trabalho muda, porque a gente considera que a gente trabalha e que quando a gente descansa, a gente não trabalha. Não é assim a nossa ideia? Deus não. Deus está querendo dizer o quê? Que o trabalho inclui o descanso. Onde é que o Christian quer chegar? Vamos continuar aqui. Vamos ver o verso 3. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de todo o seu trabalho, ou de toda a sua obra, né, de toda a obra, que como Criador fizera. Ele não só descansou no dia 7º, ele pegou, ele abençoou e santificou. Vamos lá. O que é abençoar? Quando você pega na Bíblia, você vê que abençoar é assim, quando Deus toda hora que fala assim, que ele ia abençoar uma coisa, é que ele pegava alguma coisa que uma pessoa tinha feito e fazia que aquilo tivesse uma dimensão, ganhasse uma dimensão muito maior. Por exemplo, ele abençoava a plantação de alguém. Então o cara plantava e aquela plantação dava muito fruto. Ele abençoava a criação de gado de alguém. Então aquela criação de gado de alguém pegava e frutificava, multiplicava. Ele fazia tudo o que a pessoa fazia, ele multiplicava, ele fazia aquilo frutificar, aquilo render. Agora não é estranho como é que ele abençoa um dia que as pessoas não fazem nada? Então não tem o que multiplicar, não tem o que render, a não ser que eu saiba que naquele dia ele está fazendo o quê? Ele está abençoando o que você fez nos outros dias. Naquele dia você para de trabalhar e quem trabalha? Deus. No dia que você para de trabalhar, quem trabalha? Deus. E faz sentido porque Jesus lá na frente fala que tem hora que ele fala assim, meu pai trabalha até agora. E ele estava se referindo a que dia? Ao sábado. Estou me arrepiando de falar isso. Mas ele não só abençoou, ele santificou. E santo é o quê? É tudo que é separado, mas não é separado só. É separado para quem? Para Deus. Então, Deus, quando ele santifica aquele dia, ele está falando, olha, esse dia é separado e é meu. E faz todo sentido porque em todo lugar na Bíblia, todo lugar não, mas em muitos lugares da Bíblia, quando é referido ao sábado, ele fala assim, é o sábado do Senhor, sábado do Senhor, sábado do Senhor. Por quê? Porque o sábado é meu? Era do povo judeu? Era do povo judeu? Ah, o sábado não era do povo judeu. Prestem bastante atenção nisso.
o sábado não era do povo judeu. O sábado era de quem? Do Senhor. O sábado é do Senhor. E quando ele santifica, ele está falando o quê? Olha, eu santifiquei esse dia. Eu abençoei esse dia. Então, no dia que você não trabalha, eu trabalho para você. Nesse dia você tem que fazer o quê? Você também tem que separar esse dia para mim, para que eu o santifique. Mas Deus não tem como me santificar no dia, ou qualquer pessoa no sábado, se eu ficar, como é que eu vou dizer? Se eu não santificar o sábado também. Não tem como ele pegar o sábado e transformar o sábado num dia santo para mim, se eu não santificá-lo também. Se eu não transformar aquele dia num sábado do Senhor. Porque se eu pegar esse dia para mim, como é que ele vai ser um dia santo e separado para Deus? Agora, se eu separo esse dia para o Senhor, Deus tem muitas bênçãos para derramar para mim. Então Jesus está falando o seguinte, olha, esse dia eu vou trabalhar para você. Nesse dia, você fica comigo. Não se preocupa com o que você fez nos outros 6 dias. Não se preocupa com o que você fez nos outros 6 dias. Desencana, usando a expressão de agora, né? Desencana, relaxa. Eu trabalho para você. Isso tem muitos sentidos. Por quê? Porque é muito interessante você saber que isso daqui foi criado numa época onde o ser humano não era falho como nós somos hoje. Ele foi ou não foi criado numa época que Adão e Eva eram perfeitos. E a gente tem a ideia de que, se eles eram perfeitos, tudo que eles fizessem era o quê? Perfeito. Não era. Não era. E eu tenho como provar isso para você. Lá no Apocalipse, tem um verso que ele fala assim, olha, 666, porque 6 é o número de homem. 6 é número de homem. O número 7 é o número da perfeição, da integralidade, do completo. O homem, ele depende de Deus para que o que ele faça seja perfeito. O homem não consegue fazer nada perfeito. Isso é muito importante para entrar na nossa cabeça, isso. Porque nós somos ou não somos, muitas vezes, perseguidores da perfeição. Nós somos ou não somos, muitas vezes, convencidos que se a gente fizer todo o nosso esforço, a gente chega à perfeição. Depende de, claro, cada um dependendo da sua área, mas muitas vezes a gente fica inquieto porque a gente faz toda uma força, todo um trabalho, e o que acontece? O negócio dá errado. Gente, se Deus já mandou esse recado para Adão e Eva, que eram perfeitos, Ele já mandou um recado para eles e falou, olha, gente, vocês dependem de mim. Não adianta vocês acharem que por conta de vocês somente, vocês vão chegar à perfeição, vocês não vão chegar. Vocês dependem de mim. Vai chegar um dia da semana que eu quero que vocês parem, mas eu não acabei ainda de fazer o que eu tinha que fazer. Não interessa. Para. Quem vai fazer o resto agora? Sou eu. O resto é a minha parte. Agora eu pergunto para vocês, quem faz melhor qualquer coisa? A não ser pecar. Quem faz melhor qualquer coisa? Você, eu ou Deus? É interessante que eu quero que vocês cheguem num ponto aqui comigo. Agora vamos chegar na situação de Adão e Eva. Acabou a criação, sábado, Deus fala assim, olha, para Adão e para Eva. Acabou, agora vocês não precisam fazer nada. Vocês podem descansar. Descansar do quê? Eles foram criados em que dia?
Adão e Eva foram criados em que dia? Sexta. Eles criaram alguma coisa, eles fizeram alguma coisa para ficarem cansados para o sábado? Não. Eles ganharam o sábado de presente, né? Porque eles não tinham feito nada para ganhar um dia de folga. É ou não é verdade? É como se você entrasse num emprego e assim que você entrasse no primeiro dia que você chega lá, o teu chefe fala assim, olha, você está de férias. Já pensou que maravilha? Ganhando ainda aquele mês, você ganha o teu salário ainda 1/3 em cima. Tem gente que vai sonhar com isso hoje à noite. Mas foi o que Deus fez para Adão e Eva, não foi? Eles são criados num dia, não fizeram nada, e Deus chega para eles e ainda fala assim, olha, vocês estão de folga. Que maravilha, hein? Que maravilha, que coisa linda. É porque tem um bebezinho, vocês não têm ideia. Morram de inveja. Mas espera aí, Deus, Ele que tinha feito tudo, né? Então, Ele é que merecia descansar, é ou não é? Mas Deus precisa descansar? Não é estranho isso? Que Deus, Ele descansa sendo o único ser no universo que não precisa descansar de nada. Significa então, acompanhe agora a frase que eu vou falar agora, olha só, Deus, acompanhe comigo, Deus então, Ele deu o descanso, Ele deu um presente para alguém que não merecia, e Ele que ele deu uma coisa para alguém que não merecia, e ele que merecia, não precisava daquilo. É ou não é? Isso não parece nada com vocês que vocês conhecem, não? Olha, ele não precisa de algo. Ele não precisa de algo. Mas ele cria aquela coisa. Essa coisa para quê? Para alguém que não merece, mas que precisa. Jesus, ele precisava da salvação? Jesus precisava conquistar a vida eterna? Não. Nós precisamos? Jesus merece a vida eterna? Nós merecemos? Já encaixaram as suas duas vidas variáveis na fórmula que eu fiz? O sábado foi criado por Deus. Ele merece, mas não precisa. Nós precisamos, mas não merecemos. Naquele dia, naquele sábado, será que o sábado realmente tinha perdido o sentido? Na minha opinião, o sábado fazia mais sentido do que nunca naquele dia. Porque o sábado simbolizava exatamente aquilo que Jesus tinha feito. Ele não precisava da vida eterna, ele já tinha a vida eterna. Nós precisamos. O sábado realmente é um presente de alguém que merece, mas não precisa, para alguém que precisa, mas não merece. E esse alguém somos nós, né? Esse alguém que precisa, mas não merece. Por isso faz todo sentido, em Marcos ainda, se a gente pegar no capítulo 2, vamos voltar lá para Marcos. No
que Jesus fala? Marcos capítulo 2, verso 27. Vou ler 2 versos de Marcos. E aí a gente vai conseguir juntar as duas coisas. Olha aí lá. 2:27 fala assim: e acrescentou, Jesus estava falando, tá? O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Agora, se você for para Mateus 12:8, Mateus 12:8, diz assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então o sábado é de quem? É de Deus. Mas ele foi estabelecido por causa de quem? Por nossa causa. Deus cria o sábado porque eu preciso do sábado. Agora, eu parei de precisar do sábado depois que Jesus morreu? Olha esse símbolo, gente. Deus está falando, e para nós mais do que nunca isso é importante. Ele está falando assim, para mim, Christian, não se desespera. Eu sei que você acaba a semana olhando para trás e achando que o que você fez não foi o suficiente. Mas mesmo assim, descansa. E esse descansar não é só relaxar, sabe? Ah, não, vou relaxar agora, não é só isso. É descansa mesmo. É saber que tem alguém muito mais poderoso, mais poderoso não, ele é de poder infinito, que vai cuidar de tudo aquilo que você não pode cuidar, que você tem uma limitação enorme. E ele vai fazer muito, mas muito melhor do que você. Isso é uma lição não só para o dia, especificamente, mas para a vida. Quantas vezes a gente não fica preocupado porque a gente tem um amigo que está doente e a gente fica com as mãos atadas porque você não pode fazer nada? Descansa em Deus. Descansa em Deus. O sábado é uma lição disso também. É uma lição para a gente entender que a gente depende de Deus em tudo. E nada, absolutamente nada, a gente vai conseguir ser completo sem Deus. Em absolutamente nada. Em Neemias, ele dá uma dica. Neemias capítulo 13. Mostra como Deus se preocupava com o povo para que o povo não perdesse o sentido do sábado. Neemias capítulo 13, verso 16. Neemias, ele foi um dos responsáveis pela reconstrução do templo e de Jerusalém. Só que naquela época o povo estava meio desorientado, tinha passado muito tempo, 70 anos no cativeiro em Babilônia. E quando eles voltaram, eles estavam enfim. E aí algumas coisas algumas orientações que tinham sido dadas por Deus para Moisés e tudo mais, eles estavam afrouxando, digamos assim. E com isso eles estavam perdendo as bênçãos daquele dia. Essa parte especificamente é assim: também habitavam em Jerusalém tírios. Os tírios eram que vinham de Tiro, da cidade de Tiro, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Quer dizer, eles não eram judeus, tá certo? Eles não eram judeus, mas eles pegavam e traziam as coisas para
para Jerusalém para vender no sábado, para facilitar a vida dos judeus, porque os judeus não podiam, enfim, colher, não podiam pescar, não podiam caçar, não podiam fazer nada no sábado, então eles pegavam e traziam, meio que assim um iFood dos judeus aqui. E aí eles levavam as coisas para os judeus para facilitar a vida dos judeus, né? Só que Neemias falou assim, contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia do sábado? Então a preocupação de Deus, falando, gente, reservem esse dia, as bênçãos desse dia, vocês não podem correr o risco de perder as bênçãos desse dia. Deus criou esse dia para nós, para todos nós, e a gente vai perder esse dia, tornando esse dia profano com outras coisas, por coisa tão pequena. E gente, vocês não têm ideia, ele teve que fechar a porta de Jerusalém para eles não entrarem, e o pessoal era tão, tinhoso, que eles ficaram acampados do lado de fora. Ele teve que ameaçar o povo, porque eles ficaram acampados para ver se conseguiam uma brechinha para poder vender as coisas no sábado. E ele teve que ameaçar o pessoal, olha, vocês saem daí, senão a gente vai cair em cima. Aí eles foram embora. Mas o cuidado de Deus, para que Deus pudesse realmente, para que essas pessoas realmente pudessem relaxar e falar, Deus está cuidando da gente. E eu vou guardar esse dia do jeito que Ele quer, porque é dele, é o sábado do Senhor. E aqui a gente já leu, porque Jesus é Senhor do sábado, o sábado é do Senhor. Finalmente, em Isaías, um dos versos mais, se não for o verso mais bonito falando do sábado, Isaías, capítulo 58, Isaías 58, verso 13. Olha a relação que Deus faz. Se desviares o pé de profanar o sábado. O que é profanar? Profano é o contrário de santo, né? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidares dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Em tempos de tanta inquietação, de tantas dúvidas, de tanta insegurança, por coisas que às vezes nos fogem, porque hoje em dia, por mais dinheiro que se tenha, ninguém consegue se proteger de uma doença. Hoje em dia a idade não é garantia que você não vai ficar doente. Hoje em dia, nas nossas mãos, cabe tão pouca segurança, sabe? Tão pouca segurança. Mas o Deus desse livro aqui, Ele quer que a gente conheça a sensação de descansar nele. Ele quer que a gente conheça a sensação de paz. E Ele criou um dia, justamente um dia, para a gente exercitar isso, para garantir que a gente sempre se lembre que Ele é quem cuida de nós.
que a gente sempre vai ser incompleto, que é sempre Ele que faz com que o que a gente faça seja o suficiente. É sempre Ele que faz. E a gente precisa tanto disso. Eu acho que a gente nunca precisou tanto disso. Então que a gente ouça a voz de Deus, que a gente realmente honre o sábado do Senhor, porque é dele, mas foi feito pra gente.